Oi, gente. Vamos chegando. Só vou esperar o Roquinho entrar aqui para eu autorizar ele participar com a gente aqui. Ó, a Fê aí já, a Lê, todo mundo. Vamos esperar o Roquinho. Eu tava exatamente nesse minuto explicando para ele como ele faz para entrar na live. Então vamos ter um pouco de paciência, tá bom, gente? Pra vocês terem uma ideia, o Roquinho nem tinha Instagram. Ô, Fê, eu também tô ansiosa, porque tá com o Roquinho é sempre a Paty aqui, ó. Vamos dar um tempo aí, tá, gente? Só pro Roquinho entender dessa ferramenta nova aqui, ó. Deixa eu ver se ele tá... Calma aí. Tô de olho aqui, eu sei que ele vai conseguir, que esse moleque é muito danado, é muito esperto. Não, ainda ele não entrou, não. Aqui, ô Roquinho, agora eu vou pedir pra você entrar aqui, tá bom? Já vi que ele apareceu aqui, gente. Peraí. Deixa eu achar ele aqui. Achei. Tô de Roquinho aqui. Peraí. Vai dar certo. O Roquinho já começa a live brincando, né, gente? Eu tendo que achar ele no meio do povo, olha aí! Ô, Roquinho! Tudo bem, Que querido? susto, hein? Eu tava falando pro povo aqui que a gente tava esperando você entrar, que você já começa a live brincando. Eu tendo que te se escondendo no meio das pessoas, eu tendo que te achar ali no meio do povo. Puxa vida, hein? Eu achando que estava tudo tranquilíssimo, mas na última hora aqui eu tropecei em mim mesmo, porque eu não sei, não é isso. Mas deu tudo certo, olha só. Deu certinho. Rapaz, é uma alegria tão grande te ver aqui, sabia? Você não A faz alegria é ideia. minha. Fico até emocionada, assim, uma saudade imensa de você, enfim, de estar junto, do movimento que você traz para perto. Como é que você tá? Você tá bem? Tô bem, tô feliz demais também. Desde a última vez que a gente se viu ali foi tão bom e a gente brincou e foi uma maravilha, foi um encontro espetacular, né? Foi uma Então, delícia. tava com saudade também. Você sabe que desde da última vez que a gente se viu, eu já assisti mais ou menos umas 10 vezes o Torresminho Matador. Eu sou apaixonada por aquele vídeo. Maravilhoso. Rapaz, eu vou até depois indicar pra galera aqui para todo mundo assistir. É Bom, muito legal mesmo. Rock é o seguinte, quero que você fale aí para as pessoas quem é o Roquinho quando você brinca, quando você está no mundo. E aí depois eu vou colocar você nessa brincadeira aqui para a gente falar de criança, de brincar, de humanidade e do que a gente quiser. Quem é você Bom quando você dá demais. cambalhota? Rapaz, eu sou um menino do Vale do Jequitinhonha, de Padre Paraíso, uma cidade pequena, maravilhosa, assim, com muitas qualidades, um povo generoso e tal, e uma cidade que dava para a gente o território inteiro, assim, a gente podia brincar livremente, essa coisa maravilhosa quando você está em meio a uma comunidade, que você então caminha pelos lugares, as pessoas necessariamente não têm uma relação com você ou com seu pai, mas dizem, olha, aí não. Então você se sente seguro ali. E eu fui criado assim, brincando, de maneira livre, foi muito especial. E acho que essencialmente eu sou isso, assim, porque mais tarde, quando eu, por alguma razão, que eu não sei exatamente qual, eu penso nas crianças e olho para as crianças da minha cidade, voltando do Rio de Janeiro, eu tinha 18 anos, e eu não tinha nenhuma relação com a infância, eu não tinha nenhum trabalho, nunca tinha feito nada. Mas na volta no ônibus, eu pensei nas crianças lá da minha comunidade, falei assim, quando eu voltar eu vou me encontrar, eu vou procurar aquelas crianças. E essencialmente o que eu fiz foi me lembrar de quem eu fui ali para inaugurar um diálogo com essas crianças. Então acho que ainda hoje o que eu trago de melhor em mim, o que me sustenta como brincante, como essa pessoa interessada na infância, foi a criança que eu vivi naquele lugar, a experiência de infância que eu vivi em Paraíso. Que existe ainda, né, Roquinho? Isso é muito interessante. Acho que a gente vai falar muito disso ainda. A criança que ainda existe, né? Eu acho muito bonito, assim, como você conta a sua história, que você diz, sou um menino, né? Eu sou um menino que nasceu ali e veio para cá. Eu tenho uma paixão, Roquinho,
por estudar o ser humano, assim, que eu falo disso, eu fico emocionada, sabe? E uma das partes que eu acho mais bonita quando a gente estuda sobre o ser humano é a infância, né? O ser humano é o animal que tem a infância mais longa no período da sua vida. E também, exatamente, e a gente também é o animal que quando se torna adulto é o que mais deixa de brincar. E aí eu queria que você falasse pra gente um pouco, assim, eu queria te ouvir, que eu gosto demais de ver como você traz essa infância viva para as conversas. Eu entendo a infância como um fenômeno da expressão humana, né? Se a gente quer estudar o ser humano, a gente tem que entender a infância como um fenômeno que acontece, que pulsa, que brilha. E aí, a infância que eu falo como um fenômeno do ser humano é a infância dirigida pelo ser e não pelo ter. Aquela infância dirigida pelo brincar e não pelo consumo. E aí eu queria que você pudesse dizer pra gente como é que a gente salva essa infância, né? Do ter para o ser. Onde o brincar entra nessa expressão humana tão importante, Joaquim? Vou mostrar uma coisa aqui para vocês, para falar de algo também, para dizer disso aí. Eu tenho aqui na minha casa. Olha só. É de madeira, não é isso? É de madeira, é uma boneca É uma boneca de do, madeira. do mestre Paulo, que é um homem que me marcou muito e marcou profundamente, assim, porque eu já brincava há muito tempo, e essa construção de pensar a minha infância como uma inspiração para construir a minha prática, para encontrar a linguagem original, para dialogar com a criança que estava diante de mim, ainda não estava clara. Eu brincava. E um dia eu conheci seu Paulo, e seu Paulo foi extremamente marcante, porque quando eu olhei para ele, ele já era um homem mais velho, muito alto, assim, forte e tal, e ele tinha o sinal da criança que ele foi no olhar, ele carregava a criança que ele tinha sido. Ele não era um homem infantil, nem infantilizado, ele era um homem maravilhoso, ele ainda é, eu tive com ele agora. Ele ainda é um homem maravilhoso e ainda carrega o sinal da infância no olhar dele, sabe? Sim. E eu vi aquilo e pensei, rapaz, isso é possível. Né? A gente, quando amadurece, quando envelhece, a gente não se afasta de quem a gente foi. A gente carrega com a gente um arco de experiências muito amplo, muito, né? E esse distanciamento que a gente estabelece em relação à infância, ele é recente. Essa indisposição para o brincar ou para o que não parece ter sentido algum, não é uma escolha da humanidade muito antiga. Né? Os cantos de trabalho, até 1500, antes do processo de industrialização, a experiência de trabalhar e brincar do adulto era muito comum. Quando você viaja pelo interior de Minas, você ainda encontra o que em alguns lugares eles chamam de primavera, em outros lugares são os mutirões, que são justamente essas práticas de solidárias, de trabalhar cantando para ajudar o outro. E aí há um grande espírito de brincadeira envolvido nesse processo. Mas eu acho que esse processo da industrialização foi dizendo, olha, trabalho é uma coisa, diversão é outra. É outra. O tempo do trabalho é o tempo de se divertir é outro. Foi convencendo a gente, mas a gente não está satisfeito com isso. A gente quer brincar, a gente quer se encontrar. Toda vez que a gente se dá as mãos, roda e se abraça livremente, a gente tem certeza de que é isso que a gente quer, né? Ô, Joaquim, posso provocar você a fazer o que é? Aí no final da live pode. você fala o que é, só para o povo tentar adivinhar aqui e a gente conversa nosso papo? Faz um Pode. que é aí. Bom, sou um contador de história, vou ter que contar a história do que é o que é. Que é um negócio que eu não ligava de jeito nenhum. Aí um dia fui numa comunidade para discutir com essa comunidade os modos de manter ou fortalecer o espírito solidário. Quando eu chego nessa comunidade, estava lá as 80 pessoas, chamavam Malhada Branca, dessa comunidade, reunidas em torno de um homem, e todos brincando de o que é o que é.
criança, jovem, velho. Ele mesmo era um dos homens mais velhos da comunidade, seu Leônidas, né? E eu fiquei olhando aquilo. Então, quando eu vi a força do que é o que é, juntando aquelas pessoas em torno daquele homem, todas elas envolvidas, independentemente da idade, eu voltei completamente apaixonado pelo que é o que é e fui vendo que isso está em todo lugar do Brasil, né? Ontem eu até conversei com umas pessoas, fiz uns, mas tem uns que eu gosto demais, os que são rimados. Que tem assim, o que é o que é. É branco de nascença, preto por natureza, tem a morte por alegria e a vida por tristeza. Eu não faço ideia. Isso, né? Deixa aí na live, deixa o povo tentar descobrir. Não fala agora, não. Ó, o Roquinho, eu me atentei muito numa coisa que você falou ali antes de eu pedir para você fazer o que é, que você enxergou nos olhos, né, dele, desse senhor, a infância viva, né? É isso, né, Roquinho? Eu entendo que o ser humano ele é uma construção, né? Como diz Manuel de Barros, o mais bonito dessa construção é a incompletude. Né? Não existe essa questão, esse olhar para o perfeito, existe o olhar para o diferente. E a diferença, eu gostaria que você falasse disso, você falou dos cantos de trabalho, que traz a comunhão, que traz a conexão humana, né? Independente se a gente está trabalhando, produzindo, o trabalho ainda partia daquele princípio do estamos juntos, né? E aí eu queria que você contasse suas histórias, seus causos pra gente, dessa questão do brincar, dessa conexão humana, onde a diferença... Por exemplo, eu lembro quando eu brincava na rua e chegava um pequenininho. Não rolava a exclusão. Ó, essa brincadeira você não vai conseguir. Tinha o café com leite, né? Então a criança acolhe, ela... Casca de ovo. Então, já chegava, já anunciava para toda a turma assim, ó, ele é o café com leite. Não é assim, você não vai brincar porque você não cabe aqui. Isso é uma marca que eu tenho profunda para mim, quando eu percebo que eu estou sendo preconceituosa, quando eu estou excluindo, e eu lembro dessas rodas que eu brincava, e quando eu era café com leite, depois eu me tornei quem eu anunciava o café com leite. Ah, não, ele é café com leite. Então, ele podia tudo, porque ele não ia conseguir correr como os maiores e tudo bem. Eu queria que você trouxesse dessas suas vivências, essas suas histórias pra gente, esse brincar que não exclui, Roquinho, que é tão urgente entre nós, seres humanos. Pois é maravilhoso, eu acho. A gente tem, eu percebo que a gente tem um aspecto comum nesse exercício de brincar, que a gente podia dizer uma criança universal, que é toda criança que nasce, é isso que é maravilhoso, talvez, nesse processo. A gente conta com a criança, então nós precisamos nos transformar, porque no dia que a gente estender a mão para a criança, ela vai estar pronta. Toda criança que nasce desejando uma experiência que vai fazer dela o ser humano maior que ela nasceu para ser. Ela reconhece no brincar o caminho. Então, toda vez que a gente estender a mão, a gente tem um parceiro no mundo. Então, é um exercício de nos transformarmos mesmo, de nós mesmos nos reconectarmos com a infância que tivemos, para a gente relembrar essa espera que a gente teve dos adultos que deveriam, né, ter estendido a mão e nos ajudado a cumprir a infância. Né? Então, acho que tem esse aspecto comum, que a humanidade nova deseja brincar. Né? Então, todos nós nos encontramos numa ciranda universal e atemporal por esse desejo. A singularidade é a marca elementar da natureza. Não tem duas folhas iguais numa mesma árvore. Não é? Então, todo esse meu desejo de brincar que me faz singular, que me faz irmão de todos os outros seres do planeta, ele ganha imediatamente a singularidade quando eu busco a expressão do brinquedo ou da brincadeira, porque o mundo que está à minha volta, né, ele me dá as ferramentas e como o meu povo se comporta, a cultura da minha gente, é que vai determinar, então, que de maneira singular eu vou expressar esse desejo comum e universal. E aí a singularidade é maravilhosa. Eu tinha muita atenção com isso, Renata. Me Eu ficava conta. apaixonado, assim, por exemplo, lá em Pato Paraíso, a gente canta, eu ficava muito atento a esses detalhes, assim, em Pato Paraíso a gente cantava
Quebra, quebra, gabiroba, quero ver quebrar, quebra lá que eu quebro cá, quero ver quebrar. Em Veredinha, que ainda é Vale do Jequitinhonha, eles cantavam. Quebra, quebra, gabiroba, quero ver quebrar, quebra bem devagarinho pra não machucar. É uma vírgula, mas diz assim, isso é paraíso, isso é Veredinha. Né? O brinquedo, nesse caso, como um traço da identidade cultural de um povo, e quando você pega por aí na singularidade, quer dizer, é maravilhoso, eu adoro isso. Ô, Roquim, e você colocou essa questão da singularidade, já puxou um pouco para a cultura, né? Ah, isso aqui era paraíso e tal. É, esse pertencimento que a gente desenvolve pelo brincar, sabe? Porque, assim, o brincar, ele nos pertence também a uma história de vida, né? As minhas memórias estão fortemente ligadas com o brincar, com essas relações que eu tinha, né? Então, de fato, ali naquelas brincadeiras e quando a gente estava ali na rua, era todo mundo junto, né? E quanto mais gente chegasse ali, mais criança para brincar, era mais importante porque a gente tinha a ideia de que a brincadeira não ia terminar por falta de gente. E eu queria que você trouxesse essa questão assim tão forte. Por quê? Porque eu observo em você uma coisa que eu admiro e eu converso, eu falo tanto isso. Eu comento isso com a Ana quase que todo dia. Que sempre que você vai ou cantar uma cantiga, ou explicar uma brincadeira, qualquer coisa, você traz de quem foi, você conta a história, você nos coloca junto a pessoa, você traz esse pertencimento. Quem me contou essa história foi fulano. Isso eu percebo que isso é muito importante para você, sabe? Eu queria tanto que você trouxesse isso pra gente, assim, sabe? Esse pertencimento do brincar, do estar naquele lugar e como isso vai marcar nossa vida. Acho que tem duas coisas que eu penso nisso que você fala me vem assim, sabe? Uma é pensar, quando eu penso brincar como uma pedagogia das essencialidades, daquilo, quer dizer, o caminho que vai me dar a possibilidade da identidade minha, única, se fortalecer e acontecer de fato, né? Uma pedagogia para um conhecimento essencial. Irmã, quer dizer, eu só alcanço isso irmanado com o outro, mas o que ela fortalece é a minha identidade, né? Quando eu penso brincar assim, eu penso, meu Deus, é uma pedagogia que a gente executa com o outro presente. A gente só consegue, é para me fortalecer, mas eu só consigo se o outro vem. E aí você descobre os caminhos mais importantes, tendo o outro consigo, tendo o seu colo no mundo como território. Depois, tudo isso é extremamente importante, é singular, porque você viveu esse período de construção elementar, né, da sua identidade, e tudo que fez parte disso é muito caro. E a memória, então, ela é o território. Eu lembro da Lídia Avelar, acho que eu te contei isso. A Lídia, quando a gente ia para as comunidades aqui, ela era uma historiadora e ela elaborou o plano aqui de Belo Horizonte de Memória e Patrimônio, o primeiro departamento de Memória e Patrimônio da Prefeitura. E a gente ia nas comunidades aqui de periferia para discutir memória e patrimônio numa dimensão mais ampla, que alcançava aquelas comunidades que até então estavam fora, né? E aí ela falava, olha gente, para falar da importância da história de todo mundo, ela falava, gente, sabe o estilingue? É como um estilingue. Você põe a pedra e puxa atrás. Quanto mais atrás você puxa a pedra, quanto mais à frente você atira essa pedra. Né? E aí é isso, é como a história. Né? Quanto mais atrás a gente caminha, quanto mais longe a gente vai no nosso território de infância, quanto mais certo a gente é capaz de se enxergar no futuro, de pensar o futuro compreendendo a infância. Né? Então, essa memória, para mim, ela é extremamente especial e, na verdade, eu deixei de fazer uma pesquisa muito incisiva que eu fazia, assim, que é de ficar gravando tudo, anotando tudo que as pessoas falavam. E fui deixando vir para morar na minha fala, na minha experiência mais diária, o que ficasse de fato. Né? Então, eu devo a essas pessoas que estiveram comigo tudo isso.
toda essa compreensão do mundo que eu tenho, a compreensão da infância que eu tenho, eu devo a essas pessoas. Então, quando eu falo dessas pessoas, o que eu reavivo é a minha própria experiência de estar com elas. Mas é também uma vontade muito grande de respeitá-las, assim, na consciência que elas tinham naquele momento e que me ajudaram a destravar determinados processos para ir adiante no conhecimento, sabe? E são pessoas maravilhosas. Eu cito nesse sentido, assim, com essa vontade, sabe? Eu, eu entendo você, Roquinho, como um guardião, sabe? De histórias, um guardião de cultura, um guardião mesmo, aquela pessoa que guarda na essência aquilo que vive e transfere a essência daquilo que quer continuar vivendo. Posso te dizer que é isso que eu sinto quando eu tô do teu lado, viu? Você tá falando dessas coisas que você parou de gravar tudo, de escrever tudo, e de repente você tá transmitindo para as pessoas. Isso vem exatamente de encontro com isso que eu percebo quando eu tô junto de você, e acho que é o que a galera deve sentir também, sabe? Esse guardião que guarda todas as coisas e depois consegue transferir com um olhar e com um jeito tão afetivo, tão carinhoso de estar com a gente. Eu sou suspeita para falar, né? Mas tudo bem. Eu acho que, de certa forma, todos nós somos um pouco assim, né? Mas essa atenção com a história é muito especial, eu acho, porque ela você consegue percorrer o seu caminho, sabe? Quando eu me lembro de seu Paulo, ou me lembro de seu Leônidas, ou me lembro de Teira, minha amiga de Araçuaí, que eu me encontrei com ela agora, já tinha muito tempo que eu não via, e aí eu me encontro com Teira depois de 10 anos, e ela está na estrada me esperando como ela me esperava 10 anos atrás, como se nunca tivesse havido 10 anos entre a gente, né? Porque nossa amizade, nossa relação foi construída pelo brinquedo, e as coisas que ela me ensinou estavam ali, né, presentes e tal. E como a gente constrói as amizades da gente na infância e elas perduram para a vida inteira, mesmo quando você não vê a pessoa nunca mais, né? Uhum. Você pensa, meu melhor amigo, porra, Cunha, lá de Pato Paraíso. Tinha 4 Olha. anos quando eu conheci Cunha. E ele ainda hoje figura na minha memória quando fala assim, qual é o seu melhor amigo? Então, quando a gente constrói as relações, os laços com o mundo, com a natureza, com a pessoa que está diante ou ao seu lado, né? Preservando esses princípios que eu acho que o brincar inaugura, que é dizendo, é uma pedagogia para quê? Para muita coisa, Sim, inclusive para você aprender sim. qual é o modo de construir uma relação sincera, profunda e que vai marcar sua vida e a de quem está com você para sempre, né? O Roquinho, eu entendo assim que... Vou compartilhar um pensamento com você, tá? Eu entendo que a educação, longe dela ser qualquer método, qualquer processo, qualquer coisa, para mim, a educação ela é duas coisas importantes. Ela é relação e ela é conversa. Mas não é qualquer conversa e não é qualquer relação. É uma conversa e uma relação simples e direta. O que temos de propósito para o mundo? Ponto. Se alguém pergunta, Renato, que educação para mim é Eu isso? perdi sua Educação. voz, Renata. Perdeu? Vou voltar. Então, educação para mim são duas coisas. É uma conversa e uma relação. Que conversa, que relação? Você está me ouvindo? Não estou te Não? ouvindo. Você está me ouvindo? Eu tô. Eu não te O ouço. pessoal me ouve? Peraí. Não fiz nada. Ó, o pessoal me ouve. Ô, Roquinho, eu acho que você vai ter que sair e entrar de novo. Vixe, errei alguma coisa. Ih, caraca. Ó, clica na... Isso. Você me ouve agora? Não, continuo não te ouvindo. O pessoal aqui diz que me ouve. Vamos fazer o Será que seguinte. eu entro de novo? Isso, sai e entra de novo. Aê. Agora vamos esperar ele entrar de novo, meu povo. Bom, tava ouvindo, acho que só ele que não me ouvia, né, gente? Tá bom. Ele vai entrar de novo aqui. Aguenta aí. Peraí. Deixa o Roquinho entrar. O Roquinho tá brincando de esconde-esconde comigo. Olha lá, gente. Eu falei, esse menino é danado. Deixa eu ver se ele tá por aqui. Ainda não. O que é o que é? Aparece na live, faz a gente se emocionar e sai.
Chegou a brincadeira da modernidade. Calma aí, deixa eu ver se o Roquinho tá por aqui. Chegou já. Depois eu vou aí. Aqui, vou chamar. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Você me ouve? Você tá brincando de esconde-esconde, né? Tô ouvindo, tô ouvindo. Eu tava falando pro povo aqui, o que é, o que é? Entra na live, faz a gente se emocionar e sai. Rompe. É. Então, aqui eu tava te falando que assim, para mim, educação, antes de todas essas teorias que todo mundo desenvolve, etc e tal, para mim ela é duas coisas muito importantes, que é relação e conversa. E tanto a relação quanto a conversa é sobre qual é o propósito que nós temos para o mundo. Então, eu como ser humano, é uma conversa muito longa, claro, mas é isso. E dentro dessa conversa e dessa relação, eu não consigo entender como isso pode começar sem que o brincar esteja presente. Porque é o início da relação, tudo que brinca, tudo que se move é vida, tem vida. E aí eu queria que você contasse pra gente suas histórias, sua percepção, o que pulsa aí na tua alma. Como que o brincar tem essa conversa emergencial, Roquinho, do que queremos para o mundo, sabe? Qual é o propósito que a gente quer para o mundo? Que seres humanos é esse? Então, como que o brincar é o caminho para essa humanidade que a gente tem falado tanto, que a gente busca tanto, que se cria tantos métodos, quando a gente pode partir simplesmente de uma roda, de uma cantiga, sabe? Eu queria muito que você falasse disso daí. Pois é, rapaz. Eu penso assim, quando eu penso brincar como uma pedagogia, né, eu penso no quanto que nós poderíamos nos beneficiar se nós olhássemos com atenção para essa pedagogia e se nós aprendêssemos com as crianças os caminhos para a construção do conhecimento. Tanto para o conhecimento formal quanto para o conhecimento essencial, aquele que vai dizer quem de fato nós somos, qual a dimensão que nós temos. Né? Porque o brincar é uma pedagogia que as crianças elaboram, refazem e continuam, né, transformando, mas para mim ele tem princípios elementares, assim, por exemplo, brincar, que é essa pedagogia, ela só se configura quando ela nasce de uma escolha. Você só brinca se você disser sim. Porque a primeira coisa a se aprender com essa pedagogia é a liberdade. Sabe? Então, como pressuposto do brincar está a liberdade. Se você não escolhe brincar, tudo que acontece depois pode ser chamado de qualquer coisa, mas não pode ser chamado de brincar. Né? Então, se você escolhe brincar, e se você inaugura aquilo, e essa é uma escolha sempre que vai nascer da necessidade de experimentar coisas que vão te fortalecer, que vão dizer para você, confirmar em você o ser humano que você deve ser, confirmar em você a sua identidade. É disso que nasce essa pedagogia. Eu olho, vejo, meu corpo deseja e eu vou na direção daquilo. E aquilo me transforma. Né? Então, como pressuposto está a liberdade. É preciso que eu seja um ser humano livre. Eu preciso inaugurar uma compreensão profunda e uma consciência prática. Nesse mundo. Né? Logo depois, aí vem a maravilha disso que você diz, né? Desse movimento. Logo depois, assim que eu escolho, a liberdade está dada, e eu experimento milhares de vezes, né? Na prática, o exercício desse termo, vem o movimento como sendo o meio. Né? Quando você pensa a pedagogia, o brincar como uma pedagogia, o movimento é o meio. Né? A universalidade do brinquedo, da brincadeira, aqui, ó, está pelo movimento que o corpo faz. É o movimento que é universal. Quer dizer, essa pedagogia, ela não tem uma palavra, ela não tem uma linguagem, a não ser essa linguagem que está inscrita no corpo, que o seu corpo reconhece quando o meu corpo se movimenta.
Eu não preciso dizer amarelinha. Eu não preciso dizer a regra. Né? Quando você vê isso aqui, você sabe do que está. Em qualquer lugar do planeta, a língua falada não seria um impedimento para duas crianças brincarem. Né? Porque é o movimento que impulsiona na direção do conhecimento. Eu preciso ir na direção do conhecimento, tocar no conhecimento, trazer o conhecimento para dentro de mim numa dimensão profunda, para que ele se inscreva em cada célula, porque é essencial. Então ele não pode pairar, ele não pode ser superficial, ele tem que estar escrito em minha alma. Então quando eu brinco, eu alcanço um conhecimento. E é o meu corpo que precisa saber. Né? E aí, por fim, como consequência nessa pedagogia maravilhosa, é a alegria de você alcançar o conhecimento. Aí você alcança o conhecimento e se alegra com o outro que te ajudou. Né? Aí pronto, mas aí é preciso dizer que a casa dessa pedagogia, claro, é a natureza. É onde nós escolhemos, é onde as crianças do planeta escolheram, né? Onde a própria mãe natureza disse, venha, porque é aqui que você aprende. É no meu colo. Ali estão as sensações, né, Roquinho? Eu acho que assim, quando a gente brinca e quando você diz que a natureza está ali, né, que é o colo, eu acho que é aquele momento que a gente diz o sim, né? A partir do sim, eu vou brincar, e a natureza é aquele lugar de fato aonde a gente vai entender de corpo, de sensação, a gente vai interpretar. Opa, deu um pau aqui, voltou. E aí, eu queria que você contasse pra gente, vai ser muito importante, eu acho isso, a gente saber de lugares, de histórias de jovens que brincam. Porque pra gente, a criança brincar, isso eu acho que está muito claro. Acho que todas essas pessoas que estão aqui com a gente, né, nessa conversa, sabe da importância e se emociona com tudo isso que a gente tá colocando aqui. Mas o que fica pulsando na minha cabeça é o jovem que deixa de brincar. E aí eu queria que você falasse disso pra gente, porque eu sei que você anda muito por aí. Eu já vi vários vídeos você mostrando a molecada grande fazendo barquinho, fazendo rodamuinho. E como que é isso, Roquinho? Sabe, é muito importante a gente ter esse olhar para o jovem também, para esse brincar deles. Pois é, brincar, às vezes a gente pensa o brincar como essa coisa mais visível, assim, às vezes, que está mais dentro sabe, de um conjunto de manifestações e tal. Mas brincar, às vezes, é um sentimento que você empresta a determinada coisa. E uma coisa que não tem nada a ver com brincar pode virar brincadeira porque você faz aquilo brincando. Eu acho que a juventude, ela tem uma disposição muito forte para brincadeira. Então, quando eu vejo um grupo de jovens descer da escola zoando, eu percebo o estado da brincadeira ali. Então, eu fico, poxa, tá vivo ali, né? Tá vivo. E então a brincadeira pode ser tudo. E eu vejo esses jovens brincando o tempo inteiro, às vezes de bicicleta, às vezes no skate, ali aquela ação está imantada de brincar, né, do brincar. Na roça, muitas vezes, o jeito, ou como se constrói, às vezes é o processo de construção de um jogo de futebol. Fico vendo de fora, assim, fico vendo, é uma maravilha. Tem zoação, tem não sei o quê. Vejo também que ali tem um espírito, ou seja, que cabe, né? E aí, quando você percebe isso, que está ali, que tem ali um estado favorável, e você também compreende que muitas vezes para um jovem a brincadeira mais interessante precisa ser um pouco mais elaborada ou elaborada num outro sentido, né? Você propõe coisas que daí a pouco fazem sentido também, mas eu sempre acho que é preciso um tempo de intimidade. É claro que se você tem um repertório muito grande, esse tempo pode ser menor. Essa capacidade de leitura, de que tipo de coisa pode ser proposta, né? Porque, por exemplo, quem eu mais vejo nos telhados e nas lajes, brincando de pipa, é a juventude. Sim. Pô, é cheio de jovem até 30 anos, né? De 16 a 30. Correndo atrás tá? de balão. Correndo, então tem esse espírito, assim, né? Mas é massa, assim, por exemplo, em São Julião, que é uma comunidade onde a gente trabalhou agora, eu, o Bruno e a Mariana, de maneira mais direta, assim,
com participação de muitas outras pessoas, mas o Bruno coordenando um projeto que era de construção de uma casa do Batuque. E eu fui na perspectiva de construir a relação da comunidade com essa casa. Então, no primeiro momento, isso eu achei genial, assim, foi maravilhoso. No primeiro momento eu cheguei e pensei, por onde vou? Não sabia muito bem, fiquei ali olhando, e tinha os adultos construindo uma tenda de bambu para fazerem o terceiro festival da comunidade quilombola lá de São Julião, a comunidade quilombola. E eu fui para um barranco, catando as coisas que eles estavam ali, deixando sobrar, e comecei a construir uma casinha. Daí a pouco vieram 2, 3, 10. No terceiro dia nós tínhamos uma cidade nesse barranco. A professora veio e falou assim, E aquilo virou uma maravilha, uma cidade maravilhosa ali e tal. Então, o primeiro tempo da construção dessa relação das crianças e da comunidade com essa casa que iria ser construída foi essa cidade, essas pequenas casas que foram construídas no barranco. Né? A juventude passava, via, os pais vieram para ver, a educação veio, mas nesse primeiro tempo a criança que veio de maneira mais potente. Assim. Aí eu pensei, cara, como é que eu vou levar isso adiante? Falei, cara, já sei, vamos construir uma casinha do Batuque, que é uma casinha de verdade, para a gente entrar de histórias do Rockinho. Mas aí não eram as crianças mais só, porque as crianças não davam conta de apanhar a madeira, porque era uma casa para a gente entrar debaixo. Aí a juventude precisou vir, e interessava ela, porque elas queriam fazer uma casa para elas ocuparem também. E aí nós ficamos, sei lá, quase um mês construindo essa casa. Né? Quando chegou numa etapa, a juventude toda presente, assim, a criançada também, a juventude vinha, a criançada vinha. Quando chegou numa etapa da construção dessa casa linda, toda de bambu e madeira e tal, os adultos mestres da construção, as mulheres e adultos mestres da construção, vieram também, porque tinha um tipo de amarração que precisava ser forte, porque a casa não podia cair. Então, essa casa, essa segunda etapa desse processo pedagógico de construção de relação, né? Ela trouxe a juventude, foi maravilhoso. Ontem mesmo a menina de lá, a Raninha, ligou e mandou aqui me manda umas fotos aí, né, da gente. Aí eu mandei as fotos da construção da casa, da juventude em peso, sabe, envolvida na construção dessa casa, na limpeza do terreno e tal. Enfim. Eu acho que eu já vi essas fotos que você já mostrou no encontro que você fez lá no Brincando no Pé, lá do Ser Criança Natural. Eu acho que você mostrou essas fotos, assim, não é um barracão pequenininho, não. Vocês fizeram uma construção grande. É uma casa, é boa. É bonitão. Ô, Rockinho, sabe o que eu queria que você contasse pra gente agora? Que você contasse um momento, assim, seu, sabe? Uma memória aonde esse brincar construiu uma relação que marca, assim, o Rockinho, sabe? Esse ser. Eu gosto muito de ouvir suas histórias. Eu acho que a gente precisa sentar para ouvir mais histórias de quem está andando por aí. E a gente não pode perder essa oportunidade dessa live de ter você aqui com a gente e você trazer essas histórias, que sabe, inspirações, percepções. Eu queria que você falasse assim, não, essa história eu preciso contar para vocês. Vixe, nossa senhora. É difícil, nossa, né? Velho, eu tenho muitas, assim. Essa do seu Leônidas é muito especial, porque esse que eu contei do que é o que é, que eu não gostava, mas quando eu vi ele ali com a juventude, depois eu fiquei amigo dele. Sabe, eu aprendi coisas muito especiais lá. Uma delas é que eu via o povo com um tempo muito grande entre eles mesmos, assim, para conversar, para brincar. Tinha uma prática de diálogo muito forte daquela comunidade. Quando eu voltava para Belo Horizonte, eu falava, meu Deus do céu, a gente não tem tempo de filosofar, nem sozinho, nem com o outro. A gente fica o tempo inteiro fazendo coisa, lendo livro, a gente não para e pensa. Porque o que eu descobri lá com o seu Leônidas é que ele era um homem, ele era quase que o melhor ser humano que eu conhecia assim, naquela época, sabe? Eu olhava para ele, eu só via bondade. Depois ele mesmo e outras pessoas me disseram, não, seu Leônidas não era um homem bom. Sabe? Eita. Ele cumpriu um arco. Ele era um homem com uma história terrível, assim, de como ele era e tal. E ele cumpriu um arco de transformação profunda que ele, por exemplo, quando eu cheguei na casa dele uma vez, a vaca com o filhote estava na sala, porque estava frio. Sabe? A vaca estava com o filhotinho, estava na sala, ele botou para dentro. Todas as pessoas podiam entrar na horta dele. Era liberado, assim, tudo que ele produzia era compartilhado com a comunidade, ele não precisava pedir, a comunidade podia chegar e levar,
né? E eu voltar, e depois eu fiquei pensando, meu Deus, como é que a gente vive uma experiência de transformação profunda, como o seu Leônidas viveu, de uma ponta a outra, se a gente não tiver o tempo de parar e refletir sobre nós mesmos, sobre a nossa vida, né? De olhar para o outro com atenção, para aprender o que o outro ensina, que a gente não sabe. E isso me dava uma angústia danada. Fala, a gente não filosofa, a gente só fica desesperado por um tipo de conhecimento, fica no celular, fica lendo no ônibus, a gente vai ler. A gente não para e pensa sobre a própria vida. Eu ficava morrendo de medo da gente não descobrir o tempo para cumprir esse arco e terminar a vida mesmo melhor do que aquilo que a gente foi um dia, né? Não precisa ser ruim igual o seu Leônidas foi e virar o melhor homem do mundo, como eu vi no olho dele que ele era em algum momento. Mas da gente terminar a vida melhor, ou caminhar para ser melhor sempre e tal. Então aprendi isso lá com o seu Leônidas. Essa coisa da natureza, como a casa, tem a história da Zefa. A história da Zefa todo mundo conhece, já contei muito da experiência que eu tive com ela, dela me dizer que a natureza, dela dizer para as crianças que estavam comigo, né, que a natureza era a nossa mãe, que a Terra, o planeta era a nossa mãe, e que nós éramos a imagem e semelhança dessa mãe, né? Porque nós tínhamos os capins, porque nós tínhamos os rios, né? Essa história é Porque isso aqui emocionante. era uma mata, porque isso aqui eram as fontes, né? Ela disse isso, eu saí de lá transtornado, fui com as crianças e tal, e eu levei muitos anos pensar, eu já sabia que a natureza era a casa dessa pedagogia, a casa da infância. Lídia diz isso, a natureza é a casa da criança, né? A natureza é a casa dessa pedagogia que nos edifica, nos apresenta o mundo, que elabora em nós a vastidão que nós devemos ter em nós, a diversidade infinita que nós nascemos para expressar, né? Porque somos filhos da diversidade, do planeta, né? Mas eu levei um tempo para construir uma relação assim, de pensar, olha, Zefa fala que o planeta é a mãe. E eu penso, e Lídia já dizia, que a natureza é a casa da infância, né? Eu levei muito tempo para construir um elo e pensar assim, é claro, a gente vai na direção dessa pedagogia e essa pedagogia se manifesta na natureza porque a natureza é o colo materno, é de onde nós viemos, é só ali que a possibilidade de aprender quem nós somos existe. A natureza é a mãe. É para lá que a gente caminha, a humanidade nova caminha naquele instinto natural de tudo que nasce, né, busca. É o colo da mãe, o seio da mãe. E o planeta é isso. Então, quando a gente quer a natureza nesse tempo inaugural né, da afirmação de quem seremos e tal, a gente quer a mãe, a gente quer conhecer pelas mãos da nossa mãe. E a nossa mãe maior é o planeta, é a mãe terra. Eu levei um tempo para construir esse arco, essas duas coisas, mas eu Rapaz, construí. tô Né? até engasgada aqui de tanta emoção de ouvir tudo isso. Essas mulheres me ensinaram, como a Lídia Avelar, que me disse isso, do estilingue. Né? Eu saí desse lugar, olha que essa eu gosto, é uma história que eu gosto. Eu saí desse lugar e fui me encontrar com Lelé, que é uma brincante maravilhosa. Lelé Luiz, ela mora nos Estados Unidos hoje, está trabalhando com as crianças desterradas dos conflitos no mundo, e principalmente as que chegam no Egito, estão chegando na França e tal. E fui me encontrar com Lelé, porque nós íamos entrar para uma reunião. Eu sentei com Lelé nessa sala, antes de entrar para essa reunião, e fiquei pensando assim, gente, eu não tenho um pensamento original, eu fui uma criança tão forte, maravilhosa, e ainda não tenho um pensamento original, assim, algo que eu tenha pensado, e que eu penso assim, porque tinha Adelcinho, aqui era Adelcinho, Gil Amâncio, Lídia, eram os nossos parceiros, é difícil você construir, né, inaugurar Total. algo. E eu me veio uma lembrança da infância. Né? Estiquei o estilingue lá atrás e peguei uma lembrança da infância. Uma infância recorrente, que era a gente subir no morro do Arraial, lá em Paraíso, o orvalhado, assim, o chão, a gente enfiando a mão na terra. Eu me lembrava do calor, do gelo que era a terra, sabe, afundava assim, subia até lá em cima, e aí a gente tinha umas chopas, que é uma casca de coqueiro, a gente sentava nessas chopas e ia
se balançando até essa chopa aí, fazendo um caminho até lá embaixo, ficar bem escorregadio, e nós descíamos. Essa era a grande memória da minha infância. Eu lembrava disso recorrentemente. E naquela sala eu pensei, rapaz, o que tem nessa memória que é importante para você? E eu pensei, meu Deus, eu era livre, né? Meu corpo livre em interação com meus amigos, sendo medo de ir para aquele lugar distante, interação com o mundo e depois uma alegria danada, né? E ali eu pensei, então se eu quiser, eu pensei para mim, se eu quiser construir uma relação com a criança que está diante de mim, que reverbere na vida dessa criança, como essa memória reverbera em mim, eu preciso construir algo que tenha liberdade, movimento e alegria. E foi o primeiro pensamento original da minha vida. E eu saí, fiquei muito feliz, entrei para essa reunião já falando isso, já contando essa história. Porque foi maravilhoso. Assim, foi a criança que eu fui que me soprou, foi lindo isso. Que sussurra, né, Roquinho? É aquele sussurro que a gente pode chamar de intuição, de qualquer coisa, mas eu acredito muito nisso. Bom, você estava tomando um café da tarde com a Ana aqui em casa esses dias, eu falei, fala pro Roquinho que eu quero ele na live. Então, quando eu criei essa live aqui, chamada Humanos, Roquinho, é justamente para isso. Para eu sentar aqui, ouvir, botar mais gente para ouvir, pessoas que nos inspiram, pessoas que podem trazer história de outras pessoas também, porque eu acredito que é isso, né? Que nessa construção da humanidade, e quando eu falo construção da humanidade, eu não estou falando do mundo, eu estou falando da minha própria, você da sua própria, quem está ouvindo a gente, cada um a sua própria. Já é muito difícil se construir, né, diante desses sussurros que a gente tem, de sentar, escutar uma história, aprender com o outro, refletir sobre si próprio, e aí você dá mais um passo adiante daquilo que você quer fazer, daquilo que você gosta, e de todas as coisas que você quer mudar. Você não acabou de falar, gente, seu Leônidas foi mal, agora ele é bom. E de certa forma, né, Roquinho, quem nunca talvez tenha sido mal em algum momento e de repente alguém foi bom com ele e entendeu que existe essa dualidade, eu posso ser assim, mas quando eu sou de uma outra forma também é bonito. E estar no mundo, nas relações, eu acho que é de fato o princípio que a gente pode encontrar para construir quem nós somos. Recentemente, uma amiga me indicou um livro que chama A Escuta das Diferenças. E ele começa nesse livro, claro, falando da natureza, que é na natureza que a gente vai entender esse princípio e principalmente entender o princípio de quem somos nós, que é a história da Zefa que você trouxe, né? Então, eu tenho que me perceber diferente, não me comparando ao outro, mas me entendendo parte do todo. Porque quando eu entendo que eu sou diferente e faço parte do todo, eu entendo que o princípio da vida é a diferença. E tudo isso que você está trazendo para a gente aqui hoje, eu tô assim, com essa parte dos rios aqui, quase transbordando, sabe? Porque é isso, né, Roquinho? A construção da própria humanidade é um processo tão bonito. Não é fácil, mas é bonito. E eu acho que o princípio dela é esse encontro aqui, sabe? Roquinho, conta uma história. Aí depois você senta com outra pessoa ali, diga para mim qual é o momento emocionante da sua vida. Né? E eu acho que é isso, assim, eu estou muito emocionada e muito agradecida por você estar aqui conversando com a gente, contando suas histórias. Você é uma pessoa que eu admiro muito, assim, você não tem ideia, e acho que as pessoas aqui assim, também. Muito. Admiro muito também, acompanho seu trabalho. Depois que voltei de lá, voltei muito inspirado, assim, feliz mesmo de ter tido aquele encontro. E aí é isso que você diz, às vezes antes do encontro mesmo, da generosidade sua, da generosidade da Ana, foi tão especial aquilo, assim, eu estava lá em São Paulo, é um mundo ali, eu não conheço muito, não tem celular. Imagina estar em São Paulo sem celular, não conseguia pegar um Uber. Cheguei no aeroporto, não conseguia, né, me comunicar para chegar onde eu precisava e tal. E aí as pessoas vão sendo generosas, vocês foram, então é isso, é o exercício da humanidade em nós mesmos, né? Do que a gente acha que é para ser melhor, e a gente vai sendo, e aí a gente vai se convivendo. Os novos baianos dizem uma coisa que é linda,
que quem contrariar a lei do cosmos não vai pagar, já paga ao contrariar. E eu Vixe, que penso que o lindo. inverso é a mesma coisa, sabe? Quem afagar o que é importante, é essencial, não vai receber, já recebe. Então Já você recebe. aprende aquilo, você praticou e aprendeu aquilo, já tomou para si o bem que há naquilo, e aquilo já é uma escolha, passa a ser a possibilidade de uma escolha mais frequente, né? Que lindo. É, Roquinho, é o seguinte, né? Tem um monte de gente aqui, teve gente que mandou o que é para você aqui, mas eu já perdi. A Fernanda já falou que você vai lá na estágio de novo e tá tudo certo, viu, gente? Roquinho vai lá na estágio com a gente quando tudo voltar ao normal aqui. Vamos lá brincar naquele quintal, né, Roquinho? E o povo tá falando aqui que a gente tem 5 minutos para você terminar contando. Então, cantando. Você tem que falar o que é que você falou no começo da live e depois você tem que cantar pra gente para terminar esse encontro delicioso aqui, viu? E antes de você fazer tudo isso, Roquinho, eu quero que você se sinta abraçado assim profundamente, sabe? Aquele jeito que você começa as brincadeiras assim de aquecer a mão, sabe? Eu aqueço as minhas mãos aqui, te dou um abraço carinhoso, desejando que você e todas as pessoas aí estejam bem e que logo a gente se encontra para a gente brincar bastante e sentar para se escutar mais ainda, que isso é muito importante. Pois é, tô também emocionado aqui com tudo, feliz demais por esse encontro. Eu acho que nesse processo agora, desse estado que a gente está vivendo, o que eu mais tenho percebido é que eu negligenciei essa perspectiva desse contato, sabe? Eu valorizo muito o contato pessoal, de estar junto, brincar numa roda, dar um abraço, mas eu percebo que a gente precisa ocupar todos os espaços de construção de diálogo e qualificar esses espaços com a mesma força que o encontro presencial tem. Então, acho que é isso que a gente está fazendo aqui agora, descobrindo os meios para isso, para a Sim. gente se sentir abraçado de fato, para a gente se sentir em roda e construir aí de uma maneira que a presença não permite, um sentido comunitário universal. Se a gente qualificar isso nesse ponto, né, porque é o que o brincar faz, é qualificar a gente para essa experiência, né, de vida junto, a gente vai construir algo muito maior. Então eu quero muito mais esses encontros, fico feliz demais por você ter confiado, me chamado para essa conversa, enfim. E o que é o que era o que é o que é. É branco de nascença, preto por natureza, tem a morte por alegria e a vida por tristeza. É o urubu. É o urubu! Nasce branco, Nasce branco, fica preto, fica tem a morte preto. por alegria e a vida por tristeza. Se É nada morre, verdade, não come. é o urubu, tem razão. Essa é uma das que eu não sei onde eu Eu aprendi, eu não me gosto, eu lembro. gosto. É que eu nunca sei contar, mas tá valendo, porque é aquela que você contou. É ruim, não foi feito para comer. Como é que é, Roquinho? Conta essa daí. Essa eu aprendi com as educadoras do Pará. Adoro essa também. É a Ontem eu até fui. melhor, é a É o melhor. que é o que é. É impossível de ser comido, mas é muito bom de ser cagado. Eu não posso falar porque essa eu já sei, mas vamos ver se o povo sabe aqui o que é, porque É essa impossível de é ser comido, genial. mas essa o povo sabe. Eu vivo Sabe, fazendo essa né? O todo povo já canto que eu sabe, isso vou. daí é É uma verdade. Olha lá, o lambada. povo já tá É falando que essa é impossível o de ser melhor. comido, mas é muito bom de ser cagado. Ah, é boa mesmo. Porque a primeira vez que você ouve, você fala, cara, como assim, né? E O, depois. ontem Ó, tem eu gente do fui olhar. Pará aqui falando com você, ó. Cara, eu vi a minha experiência no Pará, eu fiquei quase um ano e meio, mais, trabalhando no Pará. E eu pensei em fazer um encontro assim, para contar essa história, porque eu vivi, eu sei tanto, eu aprendi tantas cantigas, tantos brinquedos específicos daquela região, e vivi umas histórias tão profundas, como uma que eu não sei se eu já contei para você, do menino e do barqueiro, que eu queria muito, que eu falei, vou fazer isso. Depois eu fiquei achando, deixa de ser enxerido, porque isso não te percebe do povo do Pará, você vai fazer uma oficina para contar a história do Pará, você foi lá um ano e meio, rapaz, relaxa e tal. Deixa o povo lá. Deixa, Bom, vai pro Pará. Roquinho, eu quero te agradecer imensamente por essa roda aqui,
por esse sussurro direto na nossa alma, sabe? Por lembrar das coisas importantes e das coisas desimportantes também, que também é importante viver essa desimportância de simplesmente vou sentar, vou escutar, vou olhar para o céu, né? E para você falar aí com esse povo, dizer seu tchau e depois cantar pra gente. Vou cantar. Eu queria convidar as pessoas para entrarem. Eu criei agora uma página que chama Carretel Cultural no Facebook. No Facebook não, no YouTube. E eu estou ancorando lá várias experiências dessas de comunidade. Tá lindo lá. E as crianças. Então eu queria convidar vocês para irem lá. Tem uma página no Facebook também que é a Roque Antônio Joaquim. E lá, não, mentira, essa Roque Antônio Joaquim, entrem lá, é a minha pessoal, tem muita coisa lá, mas é a Carretel Cultural também. Carretel Cultural no Facebook, porque lá também tem muitas histórias contadas, imagens desse processo. O YouTube tá lindo, viu, Roquinho? Nossa Senhora, você tá com os vídeos, coisa mais linda lá. Tá lindo. Contar essa história por imagens. E vou cantar para vocês, tem 2 cantigas lindas, eu acho que dá tempo de uma ou de 2. Ó, tá dizendo aqui que a gente tem 3 minutos. Vai não, que dá, vai falando. A recente é que eu fui agora, um tempo atrás, aqui perto de Belo Horizonte, e na hora de ir embora, eu falei, vou cantar uma cantiga. Aí uma senhora falou, eu falei, cantiga de ir embora. Ela falou, posso cantar? Eu falei, pode. Aí ela saiu com essa maravilha, que é adeus, meus companheiros, adeus, meu gai de flor. Adeus, 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 que eu já me vou. Adeus, meus companheiros, adeus, meu gai de flor. Adeus, 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 que eu já me vou. E aí você bota os versos de ir embora, né? E vai embora. Terminou, rompe embora. E lá de São Julião, uns 20 e tantos anos atrás, eu conheci Mãe Augusta, que era a grande liderança comunitária de lá. E eu fui trabalhar lá na Casa do Batuque 20 anos depois. E quando eu conheci Mãe Augusta, ela ensinou. Ela é a mãe do Pereira da Viola, uma mulher genial, incrível. Faleceu, mas antes ela ensinou aqui pra gente essa cantiga que é Dona Rita de Cachoeira, seu senhor quer me prender, ou aqui ou na Bahia ou no Rio de Janeiro. Adeus, adeus, a meu anjo do meu coração, me dá um abraço, meu anjo, e um aperto de mão. Recorda, meu bem, recorda, recorda por um vintém. Um vintém não é dinheiro para quem recorda bem. Adeus, adeus, a meu anjo do meu coração. Me dá um abraço, a meu anjo, um aperto de mão. E aí todo mundo vai embora. Eita, Roquinho, entrando na nossa casa desse jeito. Todo mundo nessa quarentena. Que presente, Roquinho, querido. Foi bom. Te agradeço muito. Estou aqui feliz demais de estar com você, né, nesse encontro, que é isso. Eu nem acreditava que era possível, mas é quase como estar junto. Daí a pouco a gente dá um abraço e esse encontro foi importante para qualificar esse abraço futuro daqui a pouco, para a gente rodar junto. Eu acho, viu, Roquinho? Pelo menos a gente se escuta, né? E nesse escutar a gente se sente, a gente se lembra. Eu acho que é isso que é importante. A gente se lembrar o tempo inteiro, né? Quando a gente está nesse isolamento, a gente não pode pensar que a gente está sozinho, não. Querido, sinto um amor imenso por você e uma gratidão maior ainda. Obrigado. Tchau, gente. Obrigada por estar com a gente. Roquinho, o povo fez um monte de comentário lindo aqui. Depois eu mando tudo para você, tá? Eu agradeço. Um beijo para todo mundo. Obrigado, um beijo, Renata. Valeu demais, velho. Obrigada, querido. Aqui por esse encontro. Que lindo. Fique bem aí. Tchau, gente. Obrigada também, viu? Beijo. Lindos os comentários de todo mundo aqui, Roquinho. O povo dizendo coisa só bonita pra gente aqui. Depois eu mando tudo pra você. Beijo, Renata. Beijo. Tchau, gente. Obrigada.